Mas bem-vindo, Fábio. Obrigado aqui pela conversa. A gente tem algumas perguntas hoje que eu adoraria ouvir a sua opinião um pouco mais. Sua opinião e a opinião do Google sobre alguns temas, principalmente sobre inteligência artificial. Vamos começar um pouquinho, talvez só se pudesse compartilhar um pouco mais da visão do Google e o que você acha que seriam os maiores impactos de inteligência artificial, tanto quando a gente pensa para negócios, mas até para a vida das pessoas. Claro. Júlio, primeiro, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui contigo. Você sabe que eu te acompanho e te admiro desde a época de peixe, e passando de peixe urbano, passando pelos fundos. Então, é um prazer estar aqui contigo. Deixa eu falar um pouquinho sobre AI. Eu acho que é super interessante a nossa maneira de encarar a AI, né? Talvez a AI seja a tecnologia mais profunda que a gente está trabalhando hoje no Google. E a gente acredita que vai trazer mudanças significativas, não apenas para as pessoas, mas para os negócios e para a sociedade em geral. Isso vai acontecer, seja você ajudando o médico a identificar doenças mais rápido, ou ajudando pessoas a achar informações no seu idioma, algumas coisas que, inclusive, já viraram corriqueiras, né? Ajudando a pessoas, empresas e comunidades a desbloquear o seu potencial, a conhecer novas culturas, a interpretar uma massa de dados, abrindo oportunidade para que mais pessoas tenham acesso à tecnologia de uma forma facilitada. Isso, desde que a gente se tornou AI Force, a gente enxerga a AI como uma forma como a gente consegue no Google concretizar e trazer para mais pessoas ainda, de uma forma mais fácil, mais acessível, a missão de organizar as informações do mundo e torná-las acessíveis e disponíveis e úteis a todo mundo. Isso é a função do Google, né? Nós fizemos esses investimentos nos últimos muitos anos, vários grupos, o grupo como o do Demis Hassabis, em Londres, que tem a ver com conhecimentos de inteligência artificial, grupo na Califórnia, e a gente percebeu que isso está ajudando a empurrar as fronteiras da tecnologia para um outro nível, tá? A gente está muito feliz com isso, com o enorme potencial que a gente vê para a eficiência de negócios, para acesso a soluções de educação e saúde que até então não existem, a gente pode falar um pouquinho delas aqui, muita coisa bacana, cara. E a gente está aberto para o diálogo de como isso aí vai ser trazido para a sociedade. Me conta um pouquinho mais dessas soluções de educação e saúde, assim, o que você tem visto que te anima? Olha, em relação à educação, por exemplo, há um pouco mais de um mês atrás, a gente, em junho, a gente fez o Google for Brasil, a 5ª edição do Google for Brasil. E nós lançamos, por exemplo, um recurso chamado série de exercícios. Série de exercícios é uma ferramenta que está no Google Sala de Aula, usando inteligência artificial para apoiar os educadores no ensino de conteúdos por meio de suporte personalizado para cada aluno. Então, você imagina o seguinte, você aparece do teu lado aqui uma telinha, você está resolvendo um problema, aparece uma telinha, que é como se fosse, quase como se fosse um tutor, tá? E aquele tutor vai mostrar onde, não apenas um aluno está com dificuldade de melhorar, então ela automatiza o processo de avaliação, mas também ela ajuda a corrigir trabalho, a identificar áreas que podem ser revisadas e fornece dicas aos estudantes com recursos integrados. Ou seja, nós começamos a customizar o processo de educação, de reforço educacional, criando um professor virtual para cada aluno como complemento dos professores existentes hoje, que são tão importantes na vida de cada um. Então, é mais um reforço dado na série de exercícios. Outra coisa, meu caro, que eu acho muito bacana, quando a gente fala de saúde, eu tive conversando com o pessoal do Hospital Israelita Albert Einstein aqui em São Paulo, através de entendimento de grandes volumes de dados que são tratados, anonimizados e com todos os cuidados referentes à Lei Geral de Proteção de Dados, a gente começa a entender que essa gestão de dados mostra que você consegue prever doenças antes delas acontecerem, baseadas em determinados parâmetros que indicam que a pessoa pode desenvolver uma determinada patologia num universo de 12 meses a 18. Então, você começa a fazer medicina preventiva de uma forma muito melhor do que a gente conhece hoje. Então, esses são apenas alguns exemplos
a gente tem de coisas que estão acessíveis às pessoas que há 5 anos atrás a gente nem sonhava que elas poderiam virar verdade. Eu acho que com o tempo isso vai continuar acelerando numa velocidade ainda maior. Super interessante, e eu quero poder voltar um pouco para esse tema de impacto na sociedade, mas talvez antes disso, vamos falar um pouco mais de uma visão de negócios. E talvez começando com empresas de tecnologia, e aí você pode considerar tanto uma empresa muito grande como um Google, ou grande empresa de software, ou até uma empresa talvez um pouco menor, até alguém que está começando. O que eu acho que é muito interessante de inteligência artificial e das novas ferramentas é que elas são tão fáceis de utilizar, né? E aí isso levanta a dúvida de que você, como empresa que está usando inteligência artificial, o quanto que isso, de fato, pode se tornar uma vantagem competitiva que é sustentável. O que você tem visto dessas empresas de tecnologia e de como gerar essa vantagem competitiva sustentável? Olha, não tem dúvida, Júlio, que vários setores, desde o agro, passando por saúde, mobilidade, varejo, financeiro, até serviços públicos, eles vão experimentar uma transformação significativa com a aplicação de AI. A AI permite, a inteligência artificial permite a entrega de serviços de uma forma mais eficiente, graças à automação, mais personalizada e, muitas vezes, essa personalização, por conta do uso de inteligência de dados, ela pode, inclusive, melhorar a qualidade da experiência, como, por exemplo, um Contact Center AI. Então, quando a gente pensa em eficiência de negócios, eu diria que cada um vai implementar isso da sua forma, de acordo com o seu objetivo estratégico e de acordo com a sua visão e a tua capacidade de adoção de AI. Para isso, o que nós temos feito no Google é criado um roadmap de maturidade de AI, que nem a gente fez em 2018, 2019, quando a gente começou a falar de jornada de maturidade digital. A gente fez um trabalho na época com consultoria externa a mostrar em cada indústria como estava cada player em relação à adoção de ferramentas digitais, de tecnologias, de processos, para mostrar quem era iniciante, quem estava no segundo estágio, quem era evoluído, quem era maduro digital. E essa jornada de 4, 5 anos, ela mostrou o seguinte: não, é muito difícil haver você usou a questão de diferenciação, muito difícil que todas as empresas tenham o mesmo nível de adoção no mesmo momento. Mas a gente não pensa só nessa questão de ambiente de negócio, empresa a empresa, indústria a indústria. A nossa visão é que o importante para o Brasil é que a economia brasileira e as empresas que compõem cada setor sejam competitivas. Porque o que acontece hoje em dia é uma competição global, tá? Então, as empresas de tecnologias, sejam elas grandes ou pequenas, elas estão usando o AI para gerar eficiência, para baratear custo e para gerar vantagem competitiva. Agora, essa análise de dados, essa identificação de padrões em escala, isso aí é muito individual e depende dos objetivos de negócio e das estratégias de cada empresa. Perfeito. Você comentou um pouco sobre o uso do AI em contact center, como um exemplo, né? A gente vê muito, já há muito tempo até, chatbots, isso cada vez sendo mais automatizados, agora chatbots podem falar por voz, de certa forma uma evolução de um AI que eventualmente pode ser um atendente num contact center, né? Muita gente já falou isso, muita gente já implementou e está testando isso. E isso se desdobra em vários setores, né? A gente falou um pouco de educação e saúde como alguns. E eu queria falar um pouco assim de empregos, né? E da economia como um todo. Qual que você acha que vai ser o impacto em empregos e na economia? Acho que especificamente aqui no Brasil, quando você pensa no futuro de AI. Olha, a inteligência artificial tem o potencial de fazer com que o negócio seja mais produtivo e rentável. Já falamos sobre isso. Especialmente numa economia como a nossa, que é a brasileira, onde você lida com instabilidade de custo, com volatilidade, a gente sempre vai tentar fazer mais com menos. E a realidade, Júlio, é que funções que podem ser automatizadas vêm sendo automatizadas desde a Revolução Industrial. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar, em 1985, eu fui abrir uma conta bancária, aí tinha uma greve das pessoas que trabalhavam
no setor bancário por causa do desaparecimento desses empregos. E na época a inflação do Brasil era maior do que ela é hoje. Então, o que acontece na questão dos empregos, nós não fazemos previsões do impacto de novas tecnologias na economia, tá? Esse não é o nosso papel aqui, mas a gente acredita que a sociedade como um todo, ela acaba conseguindo fazer com que haja um grande ajuste em relação ao aparecimento de novas oportunidades de emprego em outras indústrias ou em outras áreas, como, por exemplo, na área de serviços, para que a gente tenha um desenvolvimento saudável e eficiente de cada grupo social. A realidade é que tem uma corrente de pensamento que rechaça a inovação, dizendo que ela vai, é quase como um protecionismo, que ela vai fazer com que a gente perca empregos. Se a gente não conseguir avançar e criar um setor econômico extremamente saudável, sadio no nosso país, e através de um diálogo com o governo, com a sociedade em geral, nós entendemos como esse deslocamento de oportunidades de trabalho ocorre entre os diversos setores, a gente vai perder para outros países. Então, é mais fácil que a gente possa ser evoluído, ser moderno, e automatizar e gerar eficiência no nosso país, e com isso a gente vai continuar contribuindo para o desenvolvimento da inteligência artificial no Brasil e usando essa tecnologia para beneficiar os brasileiros. Essa é a nossa maneira de encarar a coisa, tá? Interessante essa visão de protecionismo, né? E você não, mas vamos dizer, o poder legislativo tentar muitas vezes controlar, né, a questão da inovação. E eu, assim, eu por parte, entendo que é importante você regular quando tem uma tecnologia dessa natureza, ainda mais com esse tipo de poder, né? Acho que é importante a gente ser responsável, né, e pensar para frente, mas também não tentar colocá-la de volta numa caixinha, né? E acho que tem tido muita conversa e discussão no poder público sobre regulamentação de AI aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. E queria ouvir um pouco assim da sua visão, assim, o quanto que o AI deveria ser regulado, o como, e o que você está vendo aqui, principalmente no Brasil, da direção que a gente está indo. Logicamente, nós temos que ser responsáveis, há uma preocupação constante em trabalhar com o ecossistema de parceiros, trabalhar com a sociedade, trabalhar com o governo, para entender como a gente vai construindo as regras de um jogo que a gente não conhece ainda, para que essa tecnologia possa ser um vetor de transformação digital de uma forma bem legal, tá? Perfeito. Você comentou um pouco sobre o Bard e até algumas outras áreas de pesquisa do Google. Não sei o quanto que você pode contar para a gente, assim, talvez de algumas aplicações de inteligência artificial que você acha que talvez, na sua visão, são as mais promissoras que o Google está hoje explorando, investindo um pouco, e principalmente nessa ótica de o que pode ter um impacto grande aqui no Brasil. Olha, tudo que puder ser feito para resolver grandes problemas, Júlio, eu acho que pode parecer meio viagem, tá? Mas resolver grandes problemas passa por entender o seguinte: como é que a gente produz mais alimento? 10 vezes mais alimentos, com a mesma área. Como é que a gente usa menos fertilizante? Como é que a gente usa menos água no nosso planeta para produzir a mesma quantidade de alimentos e alimentos mais saudáveis? Estamos falando de agro. Como é que a gente descobre novos planetas, amassando essa quantidade enorme de dados que cada vez está mais disponíveis sobre os exoplanetas? Como é que a gente permite ter mais conhecimento e entendimento desses outros planetas? A gente está falando aí de um outro tipo de área. Como é que a gente reduz dramaticamente a quantidade de doenças ou resolve problemas para doenças que hoje em dia, até agora, a gente não conseguiu, como o câncer, como o Alzheimer e várias outras doenças que até agora a gente não tem uma cura para elas. Como é que a gente trabalha isso preventivamente? Talvez, pensando um pouco aqui em quem vai estar nos assistindo, acho que a gente vai ter dois grandes públicos. A gente deve ter empreendedores, pessoas que querem aprender, inovar, montar novas empresas, e eu acho que também deve ter um grupo grande de CEOs e líderes de grandes empresas. E aí eu queria ouvir que conselho você daria a esses dois grupos de como pensar em AI, pensando no empreendedor, assim, o que você imagina que essa pessoa poderia construir para montar uma empresa realmente inovadora, como é que ela poderia
buscar oportunidades nessa área, e aquele CEO que está numa empresa grande, talvez mais tradicional, e está escutando a gente, falando, pô, eu tenho que realmente fazer alguma coisa sobre AI. Tá. Qual a sua sugestão? Olha, Júlio, primeiro, eu acho que são universos diferentes que têm pontos de convergência. Em relação ao empreendedor, eu acho que a minha recomendação seria ser muito curioso em relação a cada uma dessas oportunidades, fazer esse mapeamento dentro da área que você tem conhecimento e paixão, e entender como é que você pode criar trabalhar um business idea, entendendo de AI, que tem que entender de AI, não basta simplesmente ser investir em inteligência artificial para melhorar e criar soluções que funcionem para isso. Muitas das coisas que eu comentei aqui já existem, eu falei do setor do agro, tem empresas que há 10 anos atrás eram pequenininhas, hoje elas estão aí gigantescas trabalhando automação de colheita, automação usando reconhecimento de imagem para entender se a semente está boa, se a plantinha está crescendo, se não arranca, bota outra. Tá. Então, primeiro, a curiosidade, o entendimento de como aquilo se aplica no seu setor. E isso passa também, logicamente, por um pilar que funciona tanto para o empreendedor quanto para o empresário, tá? Que para as grandes empresas, que é a melhor gestão de dados. As empresas que melhor fazem a gestão de dados são aquelas que vão sair na frente no uso do AI. Então, o primeiro passo, antes de começar a investir em AI, é entender como você tem uma organização estruturada do que está disponível e como oferecer ganho de eficiência para aquilo. Com relação às empresas, a função de soluções de AI, que pode ser usado para analisar dados, para identificar padrões numa escala muito maior, e para trazer maior eficiência, automatizando tarefas repetidas e liberando as equipes para pensar em estratégia e cuidar de criar experiências personalizadas, é fundamental. Eu vejo hoje em dia, por exemplo, nós temos uma solução no Google de automação. Antes a gente falava todo o trabalho do buscador nosso, na publicidade, por exemplo, e aí tem contribuído para impulsionar um crescimento de empresas de todos os tamanhos, com uma coisa que se chama Performance Max, tá? Que permite, o PMax, ele permite que os anunciantes automatizem soluções de publicidade em todas as plataformas do Google, buscador, YouTube, uma mesma campanha. Então, você faz uma campanha, o algoritmo vai lá, pum, joga aquele negócio, otimiza os anúncios. Agora, com o modelo de linguagem, nós estamos, inclusive, olhando quais são os anúncios que oferecem a maior taxa de conversão, mexendo no conceito criativo com relação a isso, para que o anunciante possa fazer mais com menos, ou possa pegar aquele dinheiro e ter mais resultado. Então, a gente vê que isso funciona com inteligência artificial generativa, já está chegando num outro nível. A criatividade permite que você, ao entender como automatizar soluções criativas, você começa a criar uma campanha de publicidade do zero, de uma maneira rápida, barata, e que se ajusta de acordo com o entendimento de quais são os melhores feedbacks e as melhores conversões. Eu estou falando isso para o seguinte, Júlio, isso vale para marketing, sabe? Aquele modelo anterior que a gente tinha não é tão assim diferente, mas ele está turbinado. Antes você estava turbinado pela automação de uma base de dados muito grande, a inteligência artificial leva isso para um outro nível. Agora, isso não é só para todo o processo de obtenção de dados. Eu conheço seguradora que vai lá, tira uma foto de um carro, na questão seguro de automóveis, tem um sinistro. Antigamente você tinha que ir lá, mandar o técnico, o cara olhava o carro. Hoje o processo é muito mais fácil, muito mais rápido. Dependendo de fotos, você já sabe exatamente, você tem um processo de sinistralidade e de resolução de problema muito mais rápido, e você já sabe exatamente para onde você vai mandar aquele carro para consertar. Ou seja, se automatiza e melhora processos produtivos, cadeias de atendimento de clientes, cadeias de marketing. Ou seja, a AI pode ser usada em qualquer parte da empresa e tem que ser olhada com essa curiosidade, porque onde você bota a mão, tem mais eficiência para ser trazida ali. Muito bom, Fábio. Adorei a conversa, acho que realmente uma grande aula aqui, aprendi bastante. Muito obrigado pelo tempo e por todas essas grandes ideias aqui, que espero que inspirem muitas pessoas assistindo. É isso, Júlio. Na verdade, eu que te agradeço, cara.
Desejo boa sorte a você e a quem estiver nos assistindo. E quem precisar de mais, que tiver curiosidade também, eu queria colocar o Google à disposição, porque isso é um assunto fascinante que a gente pode trabalhar aí juntos para continuar aprofundando, seja em conhecimentos de determinado vertical, seja através do entendimento de como isso pode ser funcionado. A gente tem feito um trabalho junto com os grandes parceiros de negócio no Google para mostrar aí como isso pode funcionar dentro de cada empresa ou de cada indústria. E tem soluções fascinantes, tá?